Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, última aula do nosso módulo 2. Chegamos ao fim. Hoje nós vamos encerrar, com a graça de Deus, esse módulo que eu gosto tanto, que fala sobre o discipulado cristão. Convido você a orar comigo. Vamos orar antes de nós começarmos a aula? Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos ao Senhor essa aula, Deus. O Senhor conhece cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Seja no mesmo dia, seja depois, o Senhor sabe, ó Deus, o motivo pelo qual ela abriu esse vídeo e o Senhor sabe os benefícios que a Tua Palavra pode ter, ó Deus, caso ela penetrar na nossa mente, caso ela for praticada por nós. Então, a minha oração, Senhor Deus, é que o Teu Espírito Santo possa conduzir, ó Pai, esse nosso estudo, nos levando à verdade do Senhor, nos desafiando a viver uma vida mais santa que agrade a Ti. Fica conosco, Deus, ilumina-nos, ó Pai, para que nós possamos aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje, última aula. Muito bom ter você durante toda essa caminhada. Hoje nós vamos falar sobre a conclusão, um resumo do que é o discipulado cristão. A gente viu muito disso lá na introdução, mas agora nós vamos fazer um fechamento com tudo aquilo que vimos. Deixa eu clicar aqui no meu slide. Vamos começar com os últimos 2 versículos do Sermão do Monte, que Jesus diz, que a palavra diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus acaba de proferir o seu sermão e as multidões que estavam ao redor ouvindo ficavam maravilhadas com o que ele falava. E aí o motivo deles ficarem maravilhados é porque Jesus falava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Percebam que a palavra de Deus, em todas as traduções, elas não falam respeito, elas falam autoridade. Eu gostaria de relembrar com os irmãos as diferenças entre ambos. Respeito, de acordo com o dicionário Aurélio, é o sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, profunda consideração ou profunda reverência. Autoridade é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercício para fazer com que alguém obedeça. Respeito você pode ter por várias pessoas, mas quando alguém é uma autoridade, significa que ela tem poder para te fazer obedecer. Então aquilo que ela manda, você vai obedecer. Exemplo, os pais são autoridade na vida dos filhos. Aquilo que os pais mandam, os filhos têm que obedecer. Eles têm poder para isso. E Deus é a nossa maior autoridade. Aquilo que o Senhor manda, todos têm que obedecer. A palavra de Deus diz que as estrelas, Ele manda as estrelas saírem de lá para cá e elas obedecem. Então tudo obedece a Deus. E aqui, Jesus não é colocado como um mestre da lei, como alguém que tinha apenas respeito pelo que falava, mas é alguém colocado como Deus, como o próprio rei, que ele tem autoridade, ele tem poder, não só para proferir essas palavras que ele proferiu, mas para nos fazer obedecê-las. Então, em resumo, o sermão, o discipulado, é um convite e uma ordem para obedecermos a esse rei Jesus, que veio com o seu reino e mostrou para nós durante esse discipulado, esse módulo, como que o reino de Deus funciona. Ele está agora nos convidando a fazer parte desse reino. Mas lembre-se agora que Jesus ele já não está falando como um cordeiro a ser morto. Ele está falando como um rei, determinando como o reino dele funciona. Por isso ele tem autoridade. E agora vamos passar para as exigências que nós vimos durante esse módulo. O que Cristo exige de nós como um rei para que participemos do seu reino? A primeira coisa que ele exige
é uma completa ruptura com a antiga vida. Então é deixar totalmente a vida velha para trás e viver, agora que a gente entrou no reino, uma forma completamente diferente de viver. Olha o que Paulo fala lá em Efésios. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, irmãos, o que a palavra de Deus está falando para a gente aqui? A gente tem que abandonar, né, ou despir-se do velho homem, e ser renovado no modo de pensar, né, que é a forma como a gente vive, o que a gente pensa, o que a gente age, e é revestir-se do novo homem. Percebe que tudo começa na forma que você pensa. A forma como você pensa vai dizer como você vai agir. Então, se você começar a pensar como alguém que é nova criatura, você vai agir como alguém que é nova criatura. Então, despir-se, a ser renovado no seu modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, o que Deus quer? O que Deus deseja para nós? Ele deseja que nós sejamos santos. Então, ele deseja que a gente rompa com todas as práticas, com todo o modo de pensar, com toda a vida que a gente tinha antes da gente conhecer Jesus. E ele fala, se você quer ser meu discípulo, se você quer entrar no meu reino, aqui as coisas são diferentes. Você vai ter que deixar tudo que você viveu para trás. Então, a primeira exigência é essa. A segunda é uma completa mortificação do eu. Por quê? Não é automático, uma vez que a gente entra no reino de Deus, que todos os nossos pecados, toda a nossa forma de pensar, ela é transformada instantaneamente. Não é verdade. A verdade é que quando a gente entra no reino de Deus, a gente traz com a gente toda uma bagagem de vida, de pecados, de forma de pensar que não agradam a Deus. Então, o que Jesus está querendo que nós façamos, uma vez que a gente entrou e ele não nos manda largar primeiro para depois vir, ele manda vir, e quando a gente está dentro ele vai purificando, o que é muito bom. Ele nos manda mortificar a nossa própria carne, ou carregar a própria cruz. Olha o que ele diz. Se alguém quiser acompanhar-me ou ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, ou negue os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, o que você quer fazer com o seu dinheiro, com quem você vai casar, como que você trabalha. Negue tudo isso. Não estou falando de negar o trabalho, o casamento. Não, isso, Jesus vai entrar, ele vai entrar lá dentro. Mas negue as suas opções, a forma como você via. Tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz aqui não é apenas os sofrimentos que a gente tem de trabalho, de finanças, de discussões no casamento. É principalmente, o cruz significa morte, né? Então é principalmente o que isso está querendo dizer é faça morrer todo o pecado que você trouxe com você para o meu reino. Uma vez que você entrou para o meu reino, você entra com os seus pecados, mas você vai fazer, com a ajuda do Espírito Santo, como a gente já viu, fazer morrer tudo aquilo que me desagrada. Isso é tomar a cruz. A segunda exigência do discipulado é você entra, então você não quer saber mais da velha vida. Em segundo lugar, você começa a jogar fora toda essa bagagem de pecado, toda essa forma de pensar que você trouxe com você. Jesus agora quer dar um terceiro mandamento. Eu quero obediência completa. O que é isso? Você rompeu com a velha vida. Você está morrendo para os seus desejos. O que eu vou fazer então? Agora você vai me obedecer. Então ele não apenas exige que nós nos limpemos do velho, mas que nós nos revistamos do novo. Então é como se a gente chegasse no reino de Deus com uma roupa velha e suja. Primeiro ele quer que a gente tire essa roupa velha, e ele vai nos ajudar, com a ajuda do Espírito Santo, mas ele não nos deixa neutros, ele nos dá uma roupa dele, de justiça, de obediência. Então, ele nos dá uma série de ordenanças, uma série de direções que nos vão dizer como Deus é e o que Deus gosta, para que a gente possa obedecê-lo completamente.
Olha só o que diz em 1 João 2. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Depois ele fala, o contrário também é verdadeiro. Aquele que obedece a Deus, então a verdade está nele, ele está amando a Deus. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então esse é o padrão. Agora o padrão não é mais a lei de Moisés, com aquela série de ordenanças. Agora o padrão é Jesus. Simplesmente Cristo. A forma como ele amou, a forma como ele viveu, a forma como ele obedeceu, os pensamentos que ele teve, isso a gente deve imitar. Esse é o molde. Como se Deus falasse, esse é meu filho mais velho, vocês, meus filhos mais novos, imitem esse seu filho mais velho, porque ele tem sido perfeito. Esse é o ponto. Então, o que o Senhor quer de nós agora é que a gente leve a nossa obediência ao ponto mais radical que a gente já teve. No passado a gente fazia aquilo que a gente gostava. Se a gente queria fazer algo que a gente acreditava que valia a pena, a gente fazia. Se não, a gente não fazia. Agora não. Cristo está querendo, nos coloca uma referência e ele fala, amolde sua vida a mim. Imite a mim, a essa referência aqui. Assim vocês vão estar sendo santos e vão estar me agradando. Em terceiro, em quarto e quinto, o Senhor nos manda amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente não vai obedecer a Deus como os fariseus ou como os mestres da lei da época de Jesus. Porque uma obediência mecânica, focada na tradição, criando uma série de leis e de ordenanças, a gente vai obedecer a Deus por causa que a gente ama a Deus. A gente ama tanto a Deus, a gente ama Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, que a gente quer agradá-lo. Por isso a gente obedece. E a gente ama tanto o nosso próximo que a gente vai e serve, a gente perdoa, a gente ensina, a gente é paciente. Então o amor, ele é o cumprimento da lei porque Deus é amor. Então, se Deus nos deu Cristo como referência e Deus é amor, quando a gente ama, nós não estamos nos aproximando muito dessa referência. Olha só o que Jesus disse para um jovem que disse que seguia a lei. O jovem falou, eu obedeço meus pais, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, pago meus impostos, né? Tudo certinho. Falta alguma coisa, Senhor? E aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E a Bíblia fala que ele o deixou triste, pois tinha muitos bens, era muito rico. Jesus sabia que ele obedecia até onde era conveniente. Não custa nada para ele, ele gostava muito de dinheiro pela atitude dele. Então não custa nada para ele obedecer os pais, não custa nada para ele não adulterar, não roubar, não custa. Mas aí Jesus tocou no ponto onde custa. Dê os seus bens aos pobres e você terá um tesouro no céu. Jesus não pediu isso de todo o discípulo dele. Mas ele pediu isso desse jovem, porque ele sabia que esse jovem amava o dinheiro. O nosso problema, às vezes, é que a gente é muito parecido com esse jovem. A gente quer seguir a Jesus, mas às vezes Jesus toca numa área da nossa vida, pede pra gente largar alguma coisa ou assumir alguma coisa e a gente fala, Senhor, todo o resto eu tenho feito. Agora, isso aqui, não, isso aqui eu não acho que eu não consigo fazer, é muito difícil. É só para quem é muito crente, é só para pastores, é só para esse povo que é muito perto de Deus. Isso aqui não dá, não. O Senhor, ele quer obediência radical, obediência completa. Aquilo que ele te pedir, aquilo que ele te ordenar, aquilo que ele te direcionar, é para nós vivermos. Não tem sim e não. Olha só o que o pastor John Stott fala sobre isso. Ele escreveu muito sobre o Sermão do Monte. Ele fala bem assim: evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém
e ficamos distantes dasquelas nas quais o envolvimento custará muito. Obedecemos até certo ponto, mas dali em diante reclamamos. Aí já é demais. Mas se Jesus é realmente Senhor, não temos direito de escolher as áreas nas quais nos submeteremos. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Então o que Jesus nos pede é uma obediência radical, completa, integral. Não pode haver nenhuma área da nossa vida que a gente fala, mas isso aí é muito difícil. Mas isso aí não dá não. Marido, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu nunca vou conseguir amar, isso aí é muito difícil. Ter que perdoar sempre, não vou perdoar. Ter que falar sempre a verdade, nem com aquela ligaçãozinha que eu posso, não. Sempre a verdade. Mas se eu vou perder meu emprego, perca seu emprego por Cristo. Não, mas aí é demais, né? O Senhor não vai pedir isso de mim. Então, às vezes a gente tem esses pensamentos que algumas obediências são exageradas e a gente fala, não, eu vou obedecer até aqui. E o que a palavra do Senhor está nos falando hoje é que tudo isso que a gente viu nesses meses nos mostra que o que Jesus quer é um coração totalmente disposto a obedecê-lo, custe o que custar, doa o que doer. Mateus coloca algumas citações de livros sobre os discípulos de Cristo, o que eles estão dispostos a fazer. Bom, geralmente o discípulo de Cristo, ou sempre, o discípulo verdadeiro de Cristo, ele coloca mais confiança em Jesus e nas promessas que Deus fez do que no salário, do que no seu esforço, do que nos seus contatos, na sua influência, na sua capacidade. Então, se você ouvir um discípulo de Cristo falando, ele fala, não, vai dar certo porque Deus cuida de mim, vai dar certo porque o Senhor me prometeu, vai dar certo porque a palavra me promete isso. Não vai dar certo porque eu conheço as pessoas certas, vai dar certo porque eu tenho me esforçado muito, vai dar certo porque eu sou muito bom no que eu faço. Então, uma marca do discípulo de Jesus é que ele confia em Deus e não no seu salário, na estabilidade do seu emprego ou nas pessoas que ele conhece. Outra marca do discípulo é que o discípulo acredita que a felicidade está em seguir a Deus, está em seguir a Jesus, está em viver integralmente o plano de Cristo e não em lutar pelos nossos próprios objetivos profissionais, financeiros, relacionais, amorosos. O discípulo de Jesus, ele tem prazer em saber que ele está cumprindo a vontade de Deus. Não é que ele não estabelece, esses são os meus sonhos, essa é a minha vida profissional, esse é o meu dinheiro, eu gerencio da forma como eu quiser, continuo sendo servo de Deus, mas isso aqui eu gerencio. Não, o discípulo de Cristo, Deus manda em tudo, Deus conduz tudo, Deus direciona tudo. Teve muitas vezes, irmãos, onde o Senhor me direcionou, olha, aplica suas finanças aqui, abençoa aquela pessoa, trabalha dessa forma, não dê dinheiro para fulano. Deus sempre foi me gerenciando na forma como eu vivi e é muito bom a gente ter um pai que nos instrui em cada área da nossa vida. A pessoa com que você se casa, a profissão que você segue, o negócio que você abre, em qual cidade você vai abrir, qual igreja você congrega. Jesus manda em tudo isso. O discípulo também acredita, e ele tem muito firme com ele, que a opinião que Deus tem dele é a verdade absoluta, e não o que os outros dizem, o que as pessoas falam que ele é. Ele não fica dependendo do elogio, ele não fica dependendo de feedback, ele crê. Lógico que isso é muito bom você ter um elogio de uma pessoa que você admira, mas ele, mesmo que as pessoas falem mal dele, mesmo que as pessoas não o admirem, ele olha para a palavra, ele sabe que Deus o ama, ele sabe que Deus cuida dele, e por isso ele tem paz. E também, o discípulo, uma marca do discípulo é que quando Jesus manda o discípulo fazer algo, ou abrir mão de certa coisa, o discípulo obedece na hora. Mesmo que ele chore, mesmo que ele não goste, mesmo que custe ele os sonhos que ele tinha, o conforto que ele tinha, a estabilidade que ele tinha, ou a segurança, o discípulo fala, sim, Senhor, eu vou. Não sei como vai ser, não era essa a minha vontade, mas o Senhor mandou, amém, eu vou. Então, esse é o discípulo, alguém que obedece integralmente ao Senhor. Um antigo presidente da Holanda, também foi pastor, escritor, chamado Abraham Kuyper, ele diz bem assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo não clame, é meu. Então Jesus manda em tudo, todas as áreas, de todas as formas, e quanto mais a gente clamar que Ele mande,
mais a nossa vida vai ser maravilhosa, mais o reino dele vai tomar conta de nós, mais a gente vai viver perto do sonho de Deus, mais feliz a gente vai ser. Eu já acabei antecipando, né? Então, a primeira bênção da gente ser discípulo de Jesus é felicidade. Como que Jesus começou o Sermão do Monte? Bem-aventurados ou felizes. Então, felizes são aqueles que obedecem a Deus. Felizes e bem-aventurados são aqueles que obedecem ao Senhor, que se morrem para si mesmo todos os dias. Machuca? Machuca. Dói? Dói morrer para si mesmo. Mas isso produz felicidade, isso produz alegria. Na forma como a gente caminha, a gente tem uma felicidade, a gente tem uma alegria dentro da gente que as coisas não precisam dar sempre certo, a vida não precisa ser sempre perfeita, a saúde não precisa estar sempre maravilhosa. A gente é feliz porque a gente tem um Deus que nos salvou, porque a gente vive a vida que esse Deus proporcionou para nós. Isso nos traz alegria. Também nos traz paz. Você quer coisa mais pacificadora do que você viver a vontade de Deus? Do que você deitar a cabeça no travesseiro e você saber, eu vivo a vontade de Deus? Nossa, é muito bom poder viver em paz. É muito bom você poder falar para si mesmo ou você conversar com a sua família e falar, como é bom sabermos que a gente está vivendo a vontade de Deus. Quando você sabe que você vive a vontade de Deus, não importa se você tem dinheiro ou não tem, se você está sofrendo ou não está, se você está lutando ou não está, se você está sendo perseguido ou não está, você tem paz porque você sabe que você está agradando a Deus. E Deus, ele te conforta. A gente sabe que a gente tem um cuidado de Deus. Na Bíblia, o Senhor sempre prometeu cuidar de nós. Se os irmãos forem ler os Salmos, os irmãos vão ver que o Senhor está à nossa direita, está à nossa esquerda, está à nossa frente, está atrás de nós, cuidando, orientando, dando provisão, alimento, veste, roupa, direção, livrando do mal, protegendo do maligno. O Senhor sempre cuida e sempre cuidará daqueles que são seus discípulos. Mas, se a gente tentar se desgarrar, se a gente tentar desobedecer, o Senhor vai nos disciplinar, o Senhor vai falar, não é por aí. Muitas vezes, quando a gente tenta se desgarrar do cuidado do Senhor, a gente pode, igual aquela ovelha, né? Vai longe, se machuca, mas o pastor vai atrás, cuida e pega. Então, quanto mais a gente obedecer ao Senhor, quanto mais a gente valorizar a Deus, quanto mais a gente amar o Senhor, mais a gente vai perceber esse cuidado, porque a gente vai se colocar na posição de dependência dele. A gente vai clamar ao Senhor por esse cuidado, ele sempre vai dar quando um filho clama. E por último, e o melhor de tudo isso, é a recompensa na vida eterna. Se a gente não fosse feliz, se a gente não tivesse paz, e se Deus não cuidasse da gente aqui na terra, ainda assim valeria a pena seguir a Jesus pela recompensa na vida eterna. Quem viu lá no módulo 1, viu que a gente comparou céu e inferno, não há nada melhor do que o céu. Alegria eterna, gozo eterno, satisfação eterna. Nenhuma felicidade vivida aqui na terra se compara com a felicidade do céu. E nenhuma tristeza, dor, angústia vivida aqui na terra se compara com a angústia do inferno, a dor do inferno. Então, isso aqui que a gente vive, né, as alegrias que a gente vive, são pequeniníssimas comparadas com o que Deus tem reservado para nós no céu. Ora, então não vale a pena perder tudo aqui para poder ganhar lá? Com certeza que vale. E isso, Jesus ensinou isso. Ele fala bem assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais, herdarão a vida eterna. Então o Senhor diz que se a gente deixar tudo por ele inclui tudo isso aí, ó, tá vendo? Ó? Bens, família, posição, tudo. Por causa dele, receberá 100 vezes mais. Então o Senhor falou, se você deixar tudo por mim, se você entregar tudo na minha mão, eu vou te dar muito mais. E aí tem que ter fé, para você crer que se você largar tudo por ele, ele vai te dar. Se a gente não tiver fé, a gente vai tentar manter as casas que a gente tem, as famílias que a gente tem. Agora, se a gente falar, Senhor, está tudo aqui, faz o que o Senhor quiser, aí ele dá 100 vezes mais. Abraão colocou e ele ia sacrificar Isaac. Na hora que ele ia sacrificar, o Senhor falou, não precisa, eu sei que você é fiel. E de Isaac veio Jacó, que veio toda a Israel. Então Deus deu a Abraão muito mais do que 100 vezes mais. Mas ele creu em Deus. Deus mandou ele ir matar o único filho dele e ele matou.
Não o único, né? Tinha Ismael, mas o único filho que era filho de Sara com ele, o único filho do casal. E herdarão a vida eterna. Ora, não há benefício maior do que herdar a vida eterna. Então, se a gente tiver que perder tudo aqui, perder emprego, perder família, as pessoas não quiserem mais a gente, vale a pena pelo céu. Outro texto da palavra de Deus. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Participe da alegria do seu Senhor. Então, lá no céu, nós estaremos nos participando da alegria com Deus. Como se fosse uma festa com Deus, e Deus vai estar lá e a gente vai estar se alegrando com Ele, como se fosse uma festa muito alegre. Pensa em uma festa já muito alegre que você participou, às vezes um Natal em família, às vezes um aniversário de alguém que você ama, e vocês se divertiram muito, vocês se alegraram, se abraçaram. Assim vai ser o céu, só que vai ser muito maior. Vai ser sem pecado algum, sem tristeza alguma, sem dor alguma, e a gente vai estar abraçando Deus, a gente vai estar em contato com o Senhor. Não há alegria maior do que essa, então vale muito a pena a gente obedecer a Deus. Não que a obediência vai nos conquistar o céu, como a gente já disse muitas vezes, quem nos conquista o céu, quem conquistou o céu para nós foi Jesus, ele fez tudo. Mas obedecer a ele é a gratidão por essa recompensa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, Jesus está falando: vem agora que vocês passaram essa vida de luta, de dor, de perseguição, vocês foram fiéis a mim, vocês me obedeceram, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, não só, não agora, não de última hora, não de qualquer jeito, mas desde a criação do mundo. Imagina que alguém fosse construir algo e ele tomasse todo o tempo da criação do mundo até agora para terminar. Será que isso seria bom? Se fosse uma casa, se fosse um palácio, as obras mais monumentais que existiram demoraram dezenas de anos e centenas no máximo. Agora imagina toda a história da humanidade. Toda a história do mundo, a criação do mundo. A gente não sabe quanto tempo demorou, mas é muito tempo. Agora imagina que é Deus. Se Deus fez o universo em 6 dias, imagina o que ele não está preparando desde a criação do mundo. Esse é o reino dele, então vai ser muito melhor. Então, irmãos, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena ser discípulo do Senhor. Vale a pena obedecer a Deus. Essa é a nossa conclusão. A gente conclui mostrando que Cristo exige obediência total. Não é para negociar com o pecado, não é para viver uma vida mais ou menos, uma obediência mais ou menos, mas ele também nos propõe recompensa total, satisfação total, alegria total. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado desse módulo. Esse módulo foi inteiramente online. E espero que os irmãos tenham, aqueles que assistiram, tenham aprendido um pouco mais da palavra de Deus, aquilo que já sabiam, reforçaram. Os irmãos desculpem pelo áudio, talvez ficou um pouco baixo, mas eu estou usando um computador diferente para gravar, então não sei como é que o microfone vai se comportar. Espero que tenha dado para ouvir tudo. E nós nos vemos, agora que a pandemia está começando as zonas a mudar. Provavelmente nós nos veremos aí na igreja, nas próximas semanas, nos domingos, nas EBDs. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe cada um que dispôs do seu tempo para poder assistir essas aulas. Depois manda uma mensagem para a gente, para mim, para o João, para o Godfrey, para os professores, para o Natanael, para a Fernanda, todos aqueles que vocês assistiram às aulas, dizendo o que vocês aprenderam, como vocês gostaram, o que não gostou, o que pode melhorar, para que a gente possa caminhar juntos aí durante todo esse tempo. Amém? Vamos orar então sobre o que a gente aprendeu? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este módulo, por esta bênção, Senhor Deus, que foi aprender o discipulado com o Senhor. Nós aprendemos tantas ordenanças maravilhosas, tantas leis, tantos mandamentos do Senhor que são lindos, ó Pai, e que não são difíceis de carregar. O fardo que o Senhor tem não é difícil, não é pesado, até porque o nosso fardo é muito mais pesado e o Senhor carrega por nós.
Eu te agradeço, meu Deus, pois o Senhor está preparando para nós um reino eterno de alegria, um reino de gozo, Senhor Deus, um reino muito melhor do que o que a gente tem aqui. Então, Senhor Deus, nós nos dispomos a largar a mão de tudo aquilo que vivíamos no passado e ainda de pecados que ainda estamos mantendo como um pequeno tesouro. Nós abrimos mão de tudo isso, Senhor Deus, e dizemos a Ti que queremos viver de forma fiel. Pai, esquadrinha os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, vê, ó Deus, os nossos pecados, nos mostra, Espírito Santo, aquilo que estamos errando e falhando com o Senhor e nos ensina a Tua vontade. Assim eu clamo, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos que assistiram este módulo e que eles possam também crescer, ó Pai, em obediência, em amor, em alegria, em compreensão do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então fiquem com Deus e nós nos encontramos presencialmente ou online nos próximos módulos. Amém.